Depressão é uma doença psiquiátrica crônica e recorrente que produz alteração do humor caracterizada por tristeza profunda e forte sentimento de desesperança. Essa doença pode afetar os pensamentos, os comportamentos, os sentimentos e o bem-estar de uma pessoa. As pessoas deprimidas podem sentir tristeza, ansiedade, irritação e preocupação. Conhecida como um dos maiores males da atualidade, a depressão é um problema bastante comum e afeta pessoas de todas as idades, profissões e classes sociais. Diversos famosos já sofreram de depressão, como a cantora Adele, Demi Lovato, o ator Jim Carrey, o padre Marcelo Rossi, o jogador de futebol Neymar, o youtuber Felipe Neto e o humorista Whindersson Nunes, que recentemente utilizou seu Twitter para desabafar sobre sua depressão. Cara, é muito complexo, né? Acho que inicialmente é um baque, quando você ouve de um profissional da área te dar esse diagnóstico, né? Te afirmar que você está com depressão, que você precisa de tratamento, etc e tal. Mas ao mesmo tempo é uma nova perspectiva, né? De se reencontrar, de melhorar, de voltar de fato aquilo que era antes. Cara, na verdade, quem reparou isso inicialmente foi minha mãe. Eu, eu enfrentei uma mudança muito grande. Meus pais se separaram, aí depois disso minha mãe saiu de casa, entrou num outro relacionamento. Eu tinha formado no ensino médio, então já estava enfrentando uma nova vida no mercado de trabalho. E em determinado momento eu fui ficando mais para baixo, ficando mais quieto, eu fiquei um tempo desempregado. Então a minha rotina era da cama pro sofá, do sofá pra cama. E a minha mãe foi reparando isso, reparando, tentando me incentivar, me levantar para algumas coisas. E eu me mantive inerte durante um tempo, sabe? Depois que a gente compreendeu, tiveram alguns fatos que aconteceram, que aí a gente foi atrás de tratamento. Cara, na verdade o tempo todo o que mais pega é o medo. O medo, ele o tempo todo ele te pressiona, ele te corrói, né? Você tem medo de viver, você tem medo de ir na rua, você tem medo de ir na esquina, você tem medo de pegar a estrada, sabe? Mas com o tempo essas coisas foram sumindo. Cara, pois é, o pensar positivo é o mais difícil nessa situação. O tempo todo parece que é algo te jogando para baixo, sabe? A sua mente fica tão perturbada de uma tal maneira que você não consegue pensar que tem saída, pensar que você voltará até aquela rotina que sempre teve, até aquela felicidade que você sempre teve. Mas, de uma certa forma, assim, o que motiva a sair disso é que no mínimo do mínimo ali ainda existe uma esperança. Na minha mãe foi o alicerce. Não vou nem pilar, foi o alicerce, foi
a casa, o muro, foi tudo. Cara, a atividade física, ela libera endorfina, né? Então, acho que cientificamente falando, é muito importante. É bom que extravasa, a mente fica mais aberta, você consegue pensar melhor, sabe? Então a atividade física foi fundamental. Parada que todo mundo que eu converso, tá nessa situação assim, o que eu aconselho é isso. Atividade física, a terapia, em último caso o remédio. Eu acho que o remédio ele é uma parada assim que tese vai te ajudar, sabe? Mas o fundamental é a atividade física e o acompanhamento psicológico. Quando que você descobriu que você tinha depressão? Eu descobri que eu tinha depressão aos 15 anos de idade. E como que foi pra você? Como é que você descobriu isso? Procurou algum médico ou você descobriu por conta própria? Na verdade, quem descobriu foi minha família, né? Porque eu não saía de casa, eu ficava em casa o dia inteiro, não saía pra lugar nenhum, não tinha vontade de comer, não tinha vontade de fazer nada. Entendi. E quando que isso começou? Por que começou? Teve a separação dos meus pais e eu era sozinha pra tudo, porque eu não podia contar com minha mãe, até porque ela não estava em casa, então eu passava muito tempo sozinha e aquilo ali foi acarretando, gerando um vazio muito grande dentro de mim. Entendi, mas você tem irmãos? Tenho 3. E os seus irmãos, como é que eles se comportaram com isso? Olha, meus irmãos, eles eram muito novos, então eles não percebiam isso. Quem percebeu mesmo foi minha tia e minha mãe, que eu estava desenvolvendo esse quadro de depressão profunda. E quando elas falaram com você, qual foi a sua reação? Que atitude você tomou? Quando a pessoa tem depressão, para ela não faz muita diferença, porque se tá dia ou se tá noite, para ela tá a mesma coisa, porque não tem mais luz, não tem mais brilho. Então, elas falando aquilo para mim já não fazia diferença nenhuma, porque o vazio era tão grande que se tinha pessoas perto de mim era como se eu estivesse sozinha. Então, elas falando aquilo para mim ou não fazia nenhuma diferença. Entendi. Então, pra você foi indiferente. Isso. Você procurou algum médico, algum psicólogo? Não procurei nenhum médico e nenhum psicólogo. Quando eu desenvolvi o quadro de depressão, não. E como é que você saiu disso? Através da minha tia. Eu comecei a vir pra igreja com ela. Entendi. Aí isso foi acarretando a mudança. Isso. E dentro de você, como é que era dentro, assim, né, do início da depressão, do meio até ela acabar? Como é que ela começou? Como você começou a se sentir? Olha, quando eu tava com a depressão, na verdade a gente não sente nada, só um vazio muito, muito grande que a gente tenta preencher com as coisas, só que por mais que a gente busque em coisas assim, não faz nenhuma diferença, porque aquilo ali a gente vai morrendo por dentro com a depressão. Porque assim, só depois mesmo que a pessoa tá assim num quadro, num estágio mais avançado da depressão, que as pessoas conseguem ver que aquela pessoa ali tá com algum problema. Entendi. Você ficou com esse vazio. Como é que você tentava preencher isso? Olha, alguns amigos me chamavam pra sair, só que eu não saía. Eu ficava mais em casa mesmo, sabe? Ouvia vários tipos de música, tentava em livros, porque a pessoa com depressão, ela não quer sair, ela quer ficar sozinha. E mesmo eles me chamando assim, eu não tinha vontade nenhuma, então eu tentava preencher com coisas que eu podia trazer só pra mim. Não queria sair com as pessoas assim. Entendi. E depois, assim, que a sua família ela percebeu que você estava nesse estágio de depressão, eles tentaram fazer alguma coisa com você? Minha tia, ela tentou me ajudar, ela perguntou pra mim o que ela podia fazer, porque ela tava vendo que porque eu tinha emagrecido muito, porque eu devia estar com uns 45 quilos com 15 anos, então assim, eu devo ter ido para uns 38 quilos, emagreci muito. Então eu comecei a emagrecer porque eu não tinha vontade de sair, não tinha vontade de comer.
Então ela tentou me ajudar, ela perguntou pra mim, ela ficou realmente preocupada, perguntou se eu tava precisando de alguma coisa, tentou me ajudar, me chamava pros lugares, mas nada disso adiantava. Você não ia? Você não Não. se sentia à vontade? Você não ia? Não ia. Entendi. E no meio social, você não parou de estudar, né, por causa disso? Então, o que aconteceu? Eu desenvolvi a depressão foi no momento das férias. Porque a escola, eu tinha que ir pra escola e estudava. Mas depois que não tinha mais aula, eu tinha que ficar só em casa. Porque era da casa pra escola, da escola pra casa. E depois que acabou as aulas no período das férias, eu fiquei em casa. Então, aquilo ali, eu já não saía. E como eu ficava só dentro de casa E aí, quando foi pra você voltar? Quando você voltou pra escola, você ainda tava nesse quadro? tava nesse quadro, só que não tava tão agravado igual tava antes. Porque aí eu já tinha chegado na igreja. Entendi. E qual foi o ápice da sua depressão? Que você fala, olha, aconteceu isso e isso pra mim, eu realmente tava mal aqui. Foi no momento que eles me perguntaram o que eles podiam fazer pra me ajudar. Porque meus familiares perguntaram pra mim o que eles podiam fazer pra me ajudar, porque a pessoa tá morrendo aos poucos. E uma pessoa perguntar o que ela pode fazer pra te tirar daquela situação, aí eu falei não. Aí eu não aceitei aquilo mais. Entendi. Foi o seu momento de levantar da Isso. depressão. Isso. Da depressão. Isso. Em algum momento você se mutilou, você pensou em se matar? Eu já cheguei a mutilar o braço, sim, uma vez. Mas foi uma única vez que eu cheguei a fazer isso. Não foi profundo nem nada, sabe? Mas foi pra poder... Aquela dor era tão grande que ela queria sair de alguma forma. E de fato isso aconteceu. Então, no momento que você se cortou, você se sentiu mais leve, melhor. Isso. Entendi. Você contou com algum amigo? Você contou pra alguém que você estava com depressão? Da sua boca saiu, eu tenho depressão? Não falei com ninguém. Você acha que você não se aceitou com depressão? Você não aceitava o seu quadro? Você não aceitava ter depressão? O que você acha que, pelo você não ter falado? Porque quando a gente tem a depressão, nós não falamos para as pessoas, porque a gente quer ficar longe delas. Então, os amigos, aos poucos, eles já foram se afastando, porque eles faziam convites para sair e eu não aceitava. Não queria sair, então, com o tempo, eles pararam de chamar. Então, eu já era fechada, eu já não conversava muito. Então, eu não falei com ninguém. Não falei com ninguém. Só os mais próximos mesmo da família que perceberam isso. Provavelmente você não sabe, mas pelo menos 5% da população mundial tem depressão. Isso quer dizer que mais de 350 milhões de pessoas sofrem com essa doença. Ao longo da vida, uma pessoa tem 20% de probabilidade de ter um episódio depressivo e mais de 50% das pessoas que suicidam são depressivas. Não parece algo sério, até que você para analisar as estatísticas dessa doença. Depressão, a doença silenciosa. Não tenha vergonha. Depressão é coisa séria. Procure ajuda.